hoje tá quente mesmo. Bora logo acionar o Juan Torres, que vai contar os detalhes dessa demissão. Muito boa tarde, Juan. Olha, é o seguinte, domingo ele falou, treinador, só ia ficar quem tivesse comprometido. Foi o primeiro a sair, rapaz? Pois é, Sabrina, muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está nos acompanhando. Essa demissão pegou muita gente de surpresa, inclusive o próprio Antônio Oliveira, porque a demissão aconteceu um dia depois da entrevista do executivo de futebol, Thiago Gasparino, fazendo vários elogios ao trabalho do agora ex-treinador do esporte. Mas aí a gente se pergunta, o que é que muda tanto em 24 horas? Essa é uma apuração da nossa colega Camila Souza, do ge.globo/PE. Inclusive tem um QR Code aqui na tela que leva você direto para a reportagem completa de bastidores do esporte. A demissão começou a ser debatida na noite de terça-feira, o mesmo dia da entrevista coletiva do executivo. Durante a terça, o Antônio Oliveira esteve reunido com diretores do esporte através de videoconferência, debatendo qual modelo seria implementado nessa intertemporada. E aí surgiram três divergências. O primeiro seria sobre o modelo implementado nessa intertemporada. O segundo, sobre qual estilo de jogo seria posto em prática quando os jogos voltassem. E o terceiro, sobre contratações. Para quais setores e quantas contratações eram necessárias. Apesar dessas diferenças, as conversas continuaram até a manhã de ontem, de quarta-feira, que foi quando a diretoria resolveu dar fim a essa passagem de Antônio Oliveira pelo esporte. Ele que deixa o Leão com apenas 4 jogos, sendo eles 3 derrotas e um empate, um aproveitamento de apenas 8%. Um gol marcado apenas e 8 gols sofridos. E aí, inclusive, o Antônio Oliveira passa a ser o técnico na história recente com menos tempo à frente do esporte, superando o Guto Ferreira, que ficou apenas 5 jogos durante a Série B. Que confusão danada. As declarações não batem uma com a outra. Cabral, na tua opinião, por que essa passagem relâmpago? Por que não deu certo? Acho que essa é a pergunta de milhão agora para se responder, né, Saí? Para isso, a gente até trouxe uma artezinha aqui. Então, vai lá, com essa tua faça pergunta, as honras, por favor. Para mostrar para a torcida, né, por que o Antônio Oliveira caiu e por que caiu tão rápido. Então, tentei apontar aqui 5 razões para isso. Primeiro, a mudança repentina no jeito de jogar do esporte. O que eu quero dizer com isso? O esporte era um time que conseguia trocar passes no campo de ataque, se mantinha no campo de ataque. Isso com o Pepa. Com o Pepa, antes da chegada dele. E o esporte passou a ser um time com alergia à grande área. O esporte quase não passava tempo no campo de ataque. Passou a fazer um jogo muito mais direto, com ligação direta. Então mudou essa concepção de jogar. O esporte fez escolhas contestáveis nas escalações. Já começou no primeiro jogo, quando ele tira Hereda, Zé Lucas, Atêncio, para botar Matheus Alexandre, que saiu do clube logo depois, Carlos Alberto, que vem muito mal, Duqueiroz. Então essas escolhas contestáveis que ele fez de bancar o Rivera no banco de reservas todos os jogos praticamente. Formação com 3 zagueiros. Jogar com 3 zagueiros não é um problema. O problema são os 3 zagueiros que ele escolheu. Jogadores com pouca habilidade para sair jogando. O esporte passou a jogar com ligação direta, lançamento o tempo inteiro, porque ficou um jogo de fato pobre para poder construir a partir dos jogadores de trás, que é fundamental no futebol atual. Não soube aproveitar virtudes que existiam. Além das que eu já citei, o esporte era um time, por exemplo, que pressionava mais quando perdia a posse de bola. Passou a fazer agora uma marcação mais retraída dentro do seu campo. Para você mudar, sabe, um jeito de jogar da equipe, isso leva muito tempo, não é fácil, não é simples fazer isso. E ele imaginou que poderia ser. E a incapacidade de admitir e corrigir erros. Onde eu quero chegar com isso? Ele disse antes do jogo do Mirassol que seria a 3ª partida dele, porque ele não contava o jogo contra o Cruzeiro, mas foi ele que, quando apenas dois dias aqui, escolheu fazer uma mudança radical na escalação do esporte. Então ele precisava admitir isso, além de dizer que o problema do esporte era muito antigo e que quem não quisesse ficar, que saísse, como se o problema fosse apenas de vontade de jogador. E tem mais tem um comparativo aqui com o Guto e tem também os números com o Guto Ferreira do ano passado, e tem que é esse aqui, ó. Tá, foi rapidinho, 33 dias e 27 dias, 5 jogos, 4 jogos, então com a mesma diretoria praticamente de futebol. E tem também uma arte aqui pra gente mostrar o aproveitamento do Antônio Oliveira, que foi baixíssimo, apenas 8% de aproveitamento, 4 jogos, 1 empate, 3 derrotas, 1 gol marcado, 8 sofridos e só 8% de aproveitamento. Eita, faltou um dado aí, um recorde. Recebeu vaia na estreia com 15 minutos. Eita, nunca vi no futebol, boa. foi vaiado naquele contra o Cruzeiro. Verdade. Agora é o seguinte, os substitutos, até agora, né, a nossa equipe ali apurou que Daniel Paulista, que está no Clube do Remo na Série B, é um nome forte, tá? Tá fazendo uma boa campanha lá no time paraense. E também o Jair Ventura, que está no Avaí, também com uma campanha legal. Então, obrigada.